Olá, pessoal! E aqui a gente começou então com 2 coxas de pato. Nesse momento eu já tinha começado uma fritura, né? Não uma fritura, mas sim refogar a nossa coxa do pato. Então aqui eu acrescentei um pouco de sal, pimenta do reino, e aqui eu tirei a nossa coxa da panela. Veja que o pato solta muita gordura. Então aqui eu retiro o pato. Eu retiro um pouco dessa gordura que ficou no fundo da panela e vou acrescentar cebola. Eu vou acrescentar alho poró. E aqui eu acrescentei também gengibre, que eu acho que fica muito bem com o pato. Aqui para deglaciar eu voltei o pato e acrescentei 1 xícara de vinho. Acrescentei páprica picante, que eu gosto bastante por sinal. Acrescentei 1 folha de louro. E aqui eu acrescentei 300 ml de suco de laranja. Fechei a nossa panela de pressão e deixei ele por 30 minutos. Agora a gente vai começar o nosso risoto com azeite e cebola. Aqui eu acrescentei cúrcuma. Então aqui a gente deixa refogar a nossa cebola. Quando ela ficou translúcida, eu acrescentei pimenta do reino branca. Acrescentei 1 xícara de arroz. Nesse caso eu estava fazendo para 2 pessoas, então à medida com que for fazendo para mais pessoas, pode utilizar outra quantidade. Aqui eu deixei o nosso arroz refogar e acrescentei 1 xícara de vinho branco. Nesse momento a gente começa a mexer o nosso arroz para que ele comece a abrir e soltar o seu amido, que é importante para o risoto. E eu estou fazendo esse risoto com caldo de frango. Então aqui eu começo a inserção do caldo de frango, aqui vocês podem ver. Eu fiz esse caldo no dia anterior, então eu ia utilizar um frango desfiado. Cozinhei o frango, depois eu retirei e deixei esse caldo apurar um pouco mais. Então vou acrescentando sempre o caldo de frango, sempre mexendo para que cada vez esse amido ele solte mais. Aqui eu acrescentei o equivalente a 2 colheres de manteiga, a 1 xícara de queijo parmesão ou grana padano. Recomendo o parmesão, acho que ele dá um sabor mais interessante para o risoto. E aqui a gente continua mexendo para que ele fique bem cremoso. Aqui o risoto estava quase no ponto, então eu deixei ele só secar um pouco mais e eu volto para a preparação do nosso pato. Então aqui eu faço uma preparação de roux para a gente engrossar um pouco mais do nosso caldo ali do pato, que é um pato feito com laranja. Acrescentei 1 colher de manteiga, 1 colher de farinha de trigo. A gente deixa essa farinha cozinhar ali com a manteiga e acrescenta o nosso caldo do cozimento do pato. Então, uma vez que eu acrescento esse caldo, a gente mexe para que ele comece a engrossar, a apurar, para que a gente utilize ele também para colocar em cima do nosso arroz, do nosso risoto, à hora de servir. Aqui eu volto às coxas do pato. Começo a regar essas coxas para que elas fiquem um pouco mais úmidas. Esse pato, pessoal, eu deixei cozinhando 30 minutos, mas teria deixado mais 10 pelo menos, porque eu acho que ele ainda ficou um pouco duro. E é isso, depois me conta.